Irmãos, boa noite. Aqui estamos mais uma vez entrando nas suas casas. Obrigado por abrir as portas e deixar-nos entrar aqui o vosso canal católico, que é NXT, TV católico do Vale de São Joaquim e da Diocese de Fresno. Mas que estende muito mais longe do que vale, porque agora para a internet e todas as tecnologias que existem, isto vai até a nossos Açores e a todo o mundo. Bem-vindo todos que estão aqui conosco, especialmente os nossos telespectadores lá da área do sul de Califórnia, que estão também conosco. Estamos aqui para passar esta meia hora convosco, tratando das leituras deste terceiro domingo do tempo da Quaresma. Este ano, o ano A, é um tempo, sempre as leituras são tão ricas, não? Até que estas leituras são facultativas para usar, especialmente quando se está preparando adultos, pessoas para ser bautizados na vigília da Páscoa, porque são leituras que falem da nossa relação com Deus e que diferença faz ser de Cristo. Quando nós falamos de ser de Cristo, ser bautizados, qual é o impacto que o batismo tem na nossa vida? E estas leituras, agora que nós vamos ouvir este terceiro domingo, e o quarto e o quinto desta Quaresma, são muito dirigidas a essa ideia do efeito do batismo na nossa vida. Um dos mais santos dos batizados está aqui comigo, o Padre Isaac Menezes, pastor de São Isidro, o lavrador de Orange Cove. Seu Padre, como vai isso? Olha, já tive melhores dias, para dizer a verdade. Ai, mas não são tão piores como os que vão vir. O Padre sempre diz, olha, podia ser pior. E pode ser que vai ser pior. Dá graças a Deus por estes dias bons. Não, é verdade, podia ter sido muito pior. Graças a Deus, graças a Deus. A leitura é uma coisinha larga hoje, só vamos largar-nos. vamos entrar na leitura para que ouvimos. E até mesmo assim vai ser a forma mais breve, mas já vamos para São João. Temos estado ouvindo a São Mateus, mas os seguintes 3 domingos vamos ouvir do Evangelho de São João. Vamos pôr atenção, porque é tão bonito. E até se vocês têm à mão as suas Bíblias, se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 4, esta história da mulher samaritana e o encontro com Jesus. Só se querem seguir connosco na sua Bíblia, fazem favor. Muito bem, nós vamos usar a forma breve, sempre quando as leituras são assim um pouco mais compridas. Normalmente a Igreja nos dá a chamada forma breve, embora que a verdade é quase sempre não é muito usada. Não é muito, não. Eu nunca uso, para dizer a verdade. Não, e tanto quando é domingo, devido aqui à nossa dificuldade que temos só uma meia hora para compartilhar, mas quando é domingo, gosto sempre de usar para que o povo, porque quando é que vão ouvir a coisa inteira, não? Pois é. Muito bem. Então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da propriedade de Jacob, tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacob. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Respondeu-lhe a samaritana, como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe darias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher, Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo.
de onde te vem a água viva? Serás tu maior que o nosso pai Jacob, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que beba esta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma nascente, que jorra para a vida eterna. Jesus suplicou a mulher: Senhor, suplicou-lhe a mulher, dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isto é uma história muito bonita, não? Um encontro com Jesus e a mulher. Eu disse no princípio que isto relaciona-se um coisinha com a celebração do batismo, e claramente porque acontece ao redor de um poço, não? O poço de Jacob. A água, então, torna-se uma coisa importante, uma imagem. Aí vai a mulher buscar água, o encontro entre ela e Jesus falando de água, mas não só água, mas a água viva, que é um tipo de água muito diferente, e que nesse encontro a vida da mulher cambia, muda completamente, e não só dela, mas a vida dessa povoação, não? Desse lugar de Sicar, as pessoas também cheguem a conhecer a Jesus. O poço, a água, é um símbolo muito importante a respeito do nosso batismo. E, enfim, o nosso batismo é muito importante, não é? É a coisa mais importante da nossa vida, o início da nossa vida cristã. Não? Sim. Eu acho que talvez nós, como somos, bem, a maior parte, somos portugueses, não é? Açorianos, em que quase todos nós fomos batizados em criança, e aí talvez não damos assim aquela importância que devíamos dar ao nosso batismo, porque não foi assim algo que fizemos bem conscientes. Mas todos os dias temos a oportunidade de renovar o nosso batismo e vivê-lo. E
E as grandes coisas da nossa vida, nós de uma certa maneira não escolhemos. E ao aceitá-las, temos a tendência de viver melhor. Eu não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, eu não escolhi o lugar onde nasci, não escolhi nem sequer a língua que eu falo, não escolhi absolutamente nada. Tudo isto foi dado. E quando eu aceito tudo isso, eu acho que vivo em paz e vivo melhor. E assim como eu fui batizado com 1 mês, e a única razão que eu fui batizado com 1 mês foi porque pois eu nasci em março. Naquele tempo, no ano em que eu nasci, em 82, a Quaresma, quer dizer, o domingo de Páscoa, era em abril, era logo ali, e o senhor padre Trigueiro, que naquele tempo era o padre que estava na minha freguesia, queria batizar alguém na missa de Páscoa. Porquê? Por causa que é na vigília que normalmente havia os batizados, não é? Mas lá nos Açores quase que não havia ninguém que não fosse batizado. Então aí como é que não iam batizar crianças no outro dia, não é? Então aí foi batizado no domingo de Páscoa. Se não fosse por causa disso, seguramente tinha sido batizado 1 ou 2 semanas depois. Não é? Então aí... Só foste batizado na vigília, então? Não, foi no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa. Naquele ano, eu acho que foi no dia 11. E que nesse batizado, embora que não estava consciente, não é? Mas ao aceitar o batismo anos depois e ao aceitar o batismo hoje, não é? Pela fé aceito o batismo e vivo o batismo, vivo melhor e vivo em paz. Por causa do batismo. Por isso é a fonte de tudo. Não faz porque é o princípio da vida da graça, de viver em graça, de manter-me em graça e por qual dessa graça posso ter esta relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nosso Senhor queria propor a esta senhora aqui, a esta samaritana. Só isso, o termo que Jesus usa para isso é receber a água viva, não? Que o batismo significa para nós a nossa aceitação da água viva, que, enfim, a água viva não é água, uma coisa, mas é uma pessoa. Para nós, a água viva é a pessoa de Jesus, presente em nós pelo dom do Espírito Santo. Olha, vamos voltar para isto, neste tema, significado do batismo, significado deste encontro desta mulher com Jesus. Mas primeiro já chegamos ao nosso intervalo, vamos tomar o nosso breakzinho e em 30 segundos estamos aqui outra vez convosco para seguir neste terceiro domingo da Quaresma. Aqui lhe esperamos em breve. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Obrigado a vocês para voltarem connosco, que não foram muito longe, para seguir aqui neste debate, neste falar da nossa vida de batismo, baseado neste Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma, que é da mulher samaritana, diz-se, a mulher no poço de Jacobo e o encontro com Jesus. Uns elementos aqui, para Isaac, que nos ajudem a ver um coisinho a profundidade desta leitura. Eu sempre me interessa que Jesus começa o diálogo com a mulher fazendo-lhe uma pergunta, um pedido, não? Dá-me de beber. Dá-me algo de beber. E um pedido assim banal, sem nenhuma importância. Começa a ter ali dois, 3 dedos de conversa sobre nada importante e que depois muda o assunto. Mas será coisa assim importância? Ou será que... Eu acho sempre em São João, não há nenhuma palavra que não tenha significado. Sim, mas eu queria dizer sem importância para a mulher, para nós, a falar de água, dá-me de beber.
para o mundo não teria assim muita importância. Em si mesmo as palavras não seriam, Sim, mas neste caso, umas coisinhas, porque ele, primeiro, não deve falar com uma mulher, segundo, não deve falar com uma mulher samaritana, e então pedir uma ajuda é também... Eu tenho que ter muito cuidado com isto, não quero começar aqui outra guerra entre nós, mas isto quase dá um sentido de Deus, não um fracasso, não debilidade em Deus, mas Deus faz-se débil, não? Deus não precisa de nada, não precisa nada de nós, mas Deus, na presença de Jesus, pede à mulher, dá-me de beber, tenho sede. Responde à minha necessidade. É como o convite que Deus nos faz. Deus não vem contra nós com uma força, um poder, uma glória tão forte que nós podemos de medo. Jesus vai pedindo, olha, tenho sede, dá-me de beber. E então a conversa começa com um Deus que é cercável, um Deus que se aproxima, um Deus que nos convida, nos invita, convida a um diálogo. É que começam as coisas, não? Sim, o Nosso Senhor, como o Senhor te quer dizer, bem, nosso Jesus, a entrar na história da humanidade, é aquele Deus que baixa da sua dignidade para levantar a nossa, não é? Então aí ele vem com a samaritana, tem este pedido de água, de certeza tinha sede, de certeza, mas utiliza isso para o bem dela e também para o bem daqueles que nós devemos de ver nela também. E nesse então começa o diálogo entre eles. O Evangelho que nos lemos, a visão, não tem todos os aspectos, mas há um diálogo aqui profundo. Jesus fala da sua vida, como é que ela está casada, não está casada, e há muitos elementos que vocês, claro, já ouviram no Evangelho, na missa, em que ela era uma mulher que não tem uma vida perfeita, não estava perfeita e precisava ela tinha sede de alguma coisa. E é que Jesus disse, se me conheces quem é que te fala, quem te pede água, tu tinhas pedido a ele a água e ele te tinha dado vida, ou água viva. Sim, também os entendidos vêm dizer que muito provavelmente isto era uma mulher assim, provavelmente até também da má vida, porque vem dizer, porque uma mulher para vir buscar água ao meio-dia, pois não era assim muito comum. As pessoas não se dava muito bem com as outras mulheres. Com as outras, e não era muito comum. Uma mulher que se preza ia buscar água era de manhã, porque é de manhã que começa a vida. É de manhã que tem as suas necessidades. Quem procura água ao meio-dia é porque teve Começou tarde. Começou tarde. E também a questão dos 5 maridos, etc. Isso, maridos entre aspas, não é? Porque não quer dizer que eram maridos. Homens com quem homens. viveu. E até com alguma nos dias de hoje, sabe? Nos dias de hoje também essa palavra marido e mulher, e que isso também já perdeu muitas vezes o significado. Já não significa o mesmo que significava no tempo dos nossos pais, não? Já não é o mesmo. Mas dentro da conversa é que Nosso Senhor põe ali, começa, não é? Com um pedido, e depois até parece que ali tem um tempo que ela até está a aceitar bem, não é? Mas depois ela como quer mudar o assunto, como quando ela vai buscar nós os samaritanos e adorar aqui no templo e tudo isso, era quase como queria começar uma briga com ele, para recordá-lo, tornar, sabes, tu és teu. Não é? Nosso Senhor faz um convite, fala da vida dela, ela vê, ei caramba, este homem como é que ele sabe, isto é porque há alguma coisa aqui, depois o que eu começava a fazer é muda o assunto. Não é? E também nós aí também muitas vezes fazemos isso. Não queremos tratar
da coisa que nos mais importa, não a coisa mais importante. Queremos falar das coisas ao redor, em vez de tratar do assunto principal. E dessas coisas ao redor, muitas vezes, são as coisas que nos dividem. Ela foi buscar isso quase como para empurrar Jesus para fora, para afastá-lo, para afastar-se assim, para não continuar esta conversa, para não continuar este diálogo. E Nosso Senhor, pois, obviamente que era muito mais discreto que isso, e nada há muito sentido a ela. E disse, não te preocupes, nem haverá um dia que nem aqui, nem em Jerusalém, que isto não é importante. Deus quer é os que adoram no Espírito, não? É em verdade e em Espírito, que é repetido 2 vezes neste pequeno Evangelho. Adorá-lo em Espírito e verdade. Essas palavras são interessantes. Espírito e verdade. Quando nós falamos da nossa adoração de Deus, nós somos pessoas muito rituais, não? Fazemos os ritos da missa, dos sacramentos. Deus diz que é espírito e verdade, que a nossa adoração de Deus tem que incluir esses elementos, não? Porque se nós só fazemos os rituais, se só cumprimos com as ações dos sacramentos, os rituais, e não pormos espírito e verdade em que estamos a fazer, torna-se uma coisinha, não vano, mas torna-se uma coisinha vazio, não? Não tem o poder e a potência que pode ter, não? Sim, mas eu acho que os rituais que nós fazemos, que nós temos, a maior parte deles depois são instituídos por Nosso Senhor. A Eucaristia, de uma certa maneira, é um ritual. E não quer dizer que são má, que um ritual é uma coisa má. O ritual está lá para nos ajudar, dá uma certa estrutura para não nos perdermos, mas que foram criados para ir mais além do ritual. Sim. E aí vamos ao encontro. Sim. Ao encontro com Deus vivo. Guia-nos, põe os parâmetros para não nos perdermos no meio deste mundo, para não termos que inventar como é que aproximarmos, como é que rezamos, para não ter que inventar tudo cada dia, em cada geração. E eu acho que esta expressão, porque ao fim e ao cabo, para mim, adorá-lo em espírito e verdade é uma expressão, não é? Como é que se adora em espírito e verdade? Eu acho que para mim isto quer dizer que é adorá-lo em sinceridade, que não é apenas eu cumpri, prendi a vela, dei a volta à igreja, ou fui à sarreta, ou alguma coisa, cumpri com certa coisa e está feito. Não. Mas é o que é que eu levo daqui, como é que as verdades que eu aprendi aqui, como é que eu hoje vou viver, como é que eu vou viver a fé de ter aquela mesma emoção de quando eu vou a um santuário, quando eu vou a uma missa, ou quando eu rezo um rosário, como é que eu vou ter aquela mesma fé quando eu estou no trabalho, quando eu estou com os amigos, quando estou nos lugares. Aí é que se vê onde está essa verdade. E aí, a próxima vez que nós regressamos ao lugar de culto, esse culto vai ser muito mais intensivo e vai ser muito mais sentido e não vai ser tão vazio. Até das coisas menos importantes, podemos dizer, cada vez que entramos, por exemplo, numa igreja e tomamos água benta, é um acto de fé que nós fazemos. Nós podemos ser isso até sem atenção nenhuma. Fazemos e não pensamos nisso. Mas se nós fazemos em espírito e verdade, a água significa a nossa entrada na vida de fé. Assim, o sinal da cruz é a nossa salvação. Se nós tomamos a sério e com essa água bendita dizemos em espírito e verdade, eu sou filho de Deus, isso pode ter um impacto forte na nossa vida, não? Exato. E também outro ponto muito importante da leitura foi ela começa a falar da vinda do Messias, não é? Em que ela, sendo samaritana, estava à espera do Messias, porque a samaritana era judeia. Era judeia.
E nós temos aqui esta resposta bem clara, em que Nosso Senhor disse-me, sou eu. Sou eu, yeah. Ele revela-se muito claramente a ela, não? Sou eu, de quem está a falar contigo. E isso, antes de acabar o nosso tempo, é um ponto principal, que ela, descobrindo Jesus, enfim, chega a conhecê-lo como aquele que ele se apresenta a ser. E ela, então, vai. Isso é importante, que não só recebe para si. Pode ser que ela não estava muito bem com as outras mulheres, que não estava aí sozinha. Pode ser que ela já não era a pessoa muito credível, não muito assim aceitada no town, na aldeia. Mas ela vai e comparte a sua experiência. Ela, quizás menos esperada de todas as personalidades, ela vai relatar com eles o que ela tem visto, tem sentido, Sim. e ela chama pessoas para Jesus. Sim. E muitas vezes os testemunhos, porque o que ela foi fazer foi dar um testemunho de quem era Jesus e como Jesus mudou a sua vida. E muitas vezes os testemunhos das pessoas que também passaram pelo mesmo processo passa muitas vezes a ser também razões muito atrativas para as pessoas e causas de acreditar. Aqueles que estiveram mais longe, que cheguem-se, muitas vezes são melhores testemunhos daqueles que sempre andaram. Sim, não há dúvida, porque, como, por exemplo, eu que nunca fiz nada de mal na minha vida, não vou ter uma história tão chamativa como alguém que foi drogado ou alguém que fez isto e aquilo e depois não vou ter aquela história. Yeah. E não, por dizer isso, não queremos que vamos a essas coisas. Mas o que é importante é que nós entendemos parte de ser batizado, parte de ser da família de Deus, é também compartilhar a nossa experiência com outros, trazer outros para Cristo. Isso é também o nosso fim como cristãos. Irmãos, já chegamos aqui ao fim do nosso tempo esta semana. A semana que vem já vai outras caras que estão a aparecer, mas continuamos na Quaresma, esperando a grande preparação para a festa da Páscoa. Até outro dia, obrigado.